juntando com essa trajetória de criação as referências, as discussões que foram alimentando essa trajetória, né? Que realmente eu tenho essa sorte da prática e a teoria caminhar muito junto, assim, muito num lugar de prazer. Eu estou terminando o doutorado agora e realmente é completamente conectado com a prática que eu faço, então é uma coisa que não tem pra mim, cada vez mais não tem uma cisão, né? O mundo da teoria da pesquisa e o mundo do meu trabalho como atriz, performer, diretora, né? Mas eu vou tentar fazer nessas 2 horas um percurso meio didático, de onde a coisa começou, um lugar muito intuitivo ainda, e onde está agora, que é um pouco esse percurso que eu estou chamando do real documental, real obsceno, e eu vou explicar um pouco esses termos. Mas um pouco é isso que eu preparei para vocês hoje, né? Então, só para a gente começar, eu separei esse videozinho de 4 minutos do João Moreira Salles, que é um documentarista, né, importante lá do Brasil, porque ele é bem sintético, ele fala de alguns pontos que eles foram bem determinantes ali numa primeira fase da pesquisa, que é esse momento de uma pesquisa mais ligada ao tal do real documental. Então eu vou colocar primeiro esse vídeo, depois eu puxar alguns fios aí para situar essa trajetória. Só para situar, o João Moreira, ele vai falar várias coisas em geral sobre o documentário, e uma hora ele vai citar um filme especificamente que chama Santiago. Provavelmente a maioria de vocês não viu, mas é um documentário brasileiro bem importante, assim, que é um filme bem importante, singular na trajetória dele, né? Porque ele começa a fazer esse filme num período, aborda completamente a missão, chega a fazer alguns ensaios de edição ali, mas ele vê o filme tá errado, nada disso, e 10 anos depois ele retoma a filmagem, retoma o processo de edição, e aí sim saiu Santiago, que era para ser no começo um filme, documentário sobre o mordomo da família dele, que é uma família muito rica no Brasil, uma família muito importante, muito, né, uma aristocracia total lá. E esse mordomo muito particular, que é um cara muito erudito, que fala línguas, que conhece, né, uma figura muito ímpar, o Santiago, né, um argentino morando no Brasil. Então era para ser um documentário sobre o Santiago. E 10 anos depois o filme se transforma e basicamente o filme é sobre o encontro desse patrão, né, com o seu empregado, né? Isso muda a perspectiva do filme. Então ele só porque vai comentar em algum momento Santiago, como vocês não têm referência do que está falando, só para situar. Vamos assistir então esse trechinho. O documentário nunca é sobre alguma coisa, o documentário é sobre ele mesmo. Em primeiro lugar, sempre. Cada filme tem os seus desafios próprios e exige uma maneira própria de enfrentar o problema do filme. Você pode dividir documentaristas em várias categorias. Os que têm certeza, os que não têm certeza, os que hesitam, os que são, enfim, os que sabem, os que não sabem. E você tem os documentaristas que têm um mapa e os que não têm mapa. Os que têm mapa saem com a câmera sabendo por onde tem que ir. Eles sabem o que filmar, eles sabem como filmar, eles sabem o que fazer. De certa maneira, o mundo não apresenta um mistério. O mundo, de certa maneira, confia nas certezas que o documentarista já tem antes de começar o seu filme. Isso não vai crítica nenhuma nisso. Quer dizer, mas são documentaristas que se preparam muito antes de filmar. E são documentaristas que, portanto, tentam eliminar do processo de filmagem o acaso e a surpresa. Aí você tem os documentaristas sem mapa. Os caras que vão para o mundo com uma frase apenas. Eu vou acompanhar o Lula durante 40 dias. Não sei se vou conseguir, não sei se o Lula vai deixar, não sei se o filme vai ser sobre a impossibilidade de fazer esse filme. O que vier é lucro e o que vier eu tenho que tentar transformar em filme. É filmar como jazz. Você vai improvisando. Naturalidade para mim não é uma virtude. A naturalidade não me interessa. Em si eu não acho que ela seja mais importante do que a artificialidade. Essa ideia de dizer, Entre Atos é um filme que o Lula está à vontade, o Lula é o Lula, não é verdade. Ou, a crítica que vem pelo outro lado, o João achou que tivesse filmado o Lula à vontade, mas é claro que ele está fazendo um teatro o tempo todo. Eu acho que as duas posições são equivocadas. O Lula faz teatro e o Lula não faz teatro. Tem alguns momentos no filme do Lula em que eu acho que ele não está levando em conta a presença da câmera. E tem outros momentos em que ele está levando a presença da câmera e está fingindo que não está e está dizendo o que está dizendo porque sabe que está sendo filmado. Esses momentos são tão importantes e tão reveladores quanto os momentos espontâneos, digamos assim.
Eu acho que a valorização da espontaneidade é uma tolice. No caso do Santiago, eu quis lidar com um fracasso e, portanto, eu tive que falar do fracasso. Falar do fracasso é falar da maneira como eu filmei. Filmei errado, filmei de uma outra maneira, filmei de uma maneira muito diferente da que eu filmaria hoje em dia. Então, necessariamente, o filme tem que ser autorreflexivo, não há outra maneira. Mas não é só por isso que Santiago é estranho. Santiago é estranho porque é um filme que eu fiz num momento de crise, enfim, profissional, pessoal, etc. e tal. E eu entrei numa ilha de edição não para sair de lá com o filme pronto. Foram meses sabáticos. Eu disse assim, eu não vou fazer nada agora. Eu estava criando a Piauí, então tinha um tempo, tinha muito tempo, enfim, tempo de gestação de uma revista, um tempo que você vai conversar com as pessoas, e você tem intervalos, né? Nesse intervalo eu fiz o Santiago. E não era para ser um filme, era para ser simplesmente... Eu achei que lidando com aquele material eu podia, de alguma maneira, dar uma certa ordem à confusão. Não por acaso é um filme que lida com as questões que hoje em dia mais me interessam no documentário, que é o que é representação e o que não é, quer dizer, que fronteira é essa? Será que é papel do documentário representar o mundo tal como o mundo é, ou não? Qual é a fronteira da ficção com o documentário? Se existe essa fronteira? Onde é que ela passa, né? Então tudo isso eram problemas ou questões que me intrigavam e que tem muito pouco a ver com o tema e muito a ver com a forma. E a mim me interessa isso hoje em dia em documentário. Para começar essa conversa, vocês estão me vendo? Eu estou meio confusa com a luz aqui. Se a gente põe luz aqui e deixa a luz lá, se você quiser propor alguma luz na plateia para a gente poder se ver melhor e tirar a luz do fundo. Então, esse vídeo ele já puxa vários pequenos fios, né, do que pode ser o conhecimento sobre o documentário. E eu boto justamente esse vídeo que fala documentário no cinema, porque foi da onde eu parti. Lá em 2008, quando eu comecei com essa pesquisa, que foi realmente muito intuitivo e nada no que eu fazia, na minha formação, nas coisas que eu via, se falava, tinha alguma referência sobre uma ideia de teatro documental, que hoje em dia não é particularmente uma ideia que me agrada muito, mas naquele momento isso, enfim, não era assunto nas escolas de teatro, né, a ideia do teatro do real, que hoje é muito discutido, mesmo de um teatro performativo. Na minha formação, que foi escola de arte dramática, nem foi, talvez na graduação, né, isso alguma discussão se fizesse, mas numa escola que é como um correspondente a um conservatório de vocês, uma escola técnica para ator, isso não era assunto, né? E nem na minha primeira formação também, numa outra escola técnica, também não era assunto. E aí, quando em 2008 eu resolvo ali, junto com o meu ex-marido, fazer uma peça de teatro, ele que não era professor, ele não era ator, ele era professor de filosofia, e a gente começa uma ideia de fazer um projeto artístico a partir da nossa separação real, meio que eu não tinha nenhum tipo de horizonte ali de conversa para poder entender o que era aquilo. Mas eu já vi uma curiosidade que vinha muito mais de assistir filmes documentais ou assistir artes plásticas, né? Tem uma relação com artes plásticas, onde existe essa questão da mediação, né? A performance ainda tem uma influência muito forte nas artes plásticas, então essa ideia de uma persona do artista, o uso de materiais, objetos, algum tipo de narrativa que é da ordem do biográfico, tudo isso era muito mais forte no cinema, na literatura e nas artes plásticas do que no teatro. Vendo essas coisas, né, isso me dava uma pista, uma vontade de experimentar alguma coisa em cena, onde não existisse essa mediação da fábula, essa mediação da personagem de uma forma tão marcada como que eu estava acostumada a trabalhar, com texto de teatro, com personagem, com situação dramática. E aí, com essa, sim, já uma curiosidade estética sobre essas coisas, mas muito com esses universos, e aí colado a essa situação na vida, que foi essa separação, o fim de um casamento. E por ter, sim, uma troca artística com o Felipe, que era o meu parceiro, mas ele tinha uma coisa com vídeo, com audiovisual, com a música, nunca tinha pisado num palco na vida, e era professor de filosofia, de formação. Teve algum momento ali dessa história, desse fim, que me deu um clique de tentar fazer algo com isso no teatro. Até então a gente falou, tinha uma coisa de um documentário, uma coisa que a gente queria pensar, a questão dos formatos amorosos, né, a ideia de como é que a gente termina as coisas, como é o fim das coisas, como é que a gente, né, faz essa espécie de luto, de passagem, de transformação, enfim, tinha uma vontade a partir de um monte de
referência de literatura, de filosofia, que né, desde Amor Líquido, do Bauman, até Platão, a gente fritando ali no fim do casamento, né? Por quê? Mas, e aí é o momento de fazer isso no teatro, como é que ia ser isso? E aí a gente chamou o Lube Marques, que é o diretor da minha companhia, do Grupo 19, para pensar alguma coisa ali com a gente. E aí quando a gente se deparou com essa situação de ter um não ator, né? Meio que não fazia sentido ir para a sala de ensaio com os dispositivos de cena que a gente estava acostumado, que eu estava acostumada a fazer improvisação, enfim, né, coisas que eram do meu repertório. Então a gente teve a ideia ali de promover como processo de criação festas de separação, festas de verdade, onde essas festas seriam o espaço de criação dessa dramaturgia. Então a primeira festa foi para as nossas famílias, onde a gente ligava e a gente, olha, a gente vai fazer uma festa de separação, a gente deveria dizer, oi, acabou. A minha tia desesperada, filha, que triste, aí chorar. Então, a gente vai fazer uma festa de separação, estamos te convidando. Não. E aí a gente fez a primeira festa para pessoas muito próximas, são as famílias, até fazer a última festa, foram 7 festas no total, para pessoas que a gente não conhecia de jeito nenhum. Nossas festas duravam umas 3 horas e a gente criou uma espécie de estrutura, que meio uma paródia dos casamentos, o porquê que se faz um casamento, e a gente tentou pensar isso no formato. Numa das festas, espontaneamente, uma pessoa trouxe um presente de separação. 2, na verdade, não para cada um, já que não poderíamos usufruir. E isso gerou uma ideia de dispositivo, então todas as vezes a gente pedia para as pessoas, olha, a gente pede que você traga um presente de separação. E a pessoa tinha que pensar nisso, né, o que isso move nela, e isso virava um jogo ali com as pessoas. E histórias vinham, e dispositivos que a gente ia mapeando para a festa seguinte. Então, todas essas festas foram documentadas por um documentarista brasileiro que é o Evaldo Mocarzel, virou um filme. E a gente pegava essas filmagens, estudava elas, dali colhia coisas dramatúrgicas, questões, coisas para fazer com a plateia, como essa brincadeira do presente e outras coisas que a gente ia fazendo. Cito esse caso do Festa de Separação porque para mim ele foi muito importante essa questão de ter que inventar um processo que fosse, né, interessante para o tipo de material que a gente tinha, né? Então, penso muito nisso, né? Eu acho que às vezes a gente adota uma espécie de fórmula. Então, ir para o processo, a sala de ensaio é fazer chão, é fazer corpo, levantar um personagem, não sei qual é o teu material, qual é o teu assunto, qual é o teu interesse, porque um processo pode ser ir para a cidade, um processo pode ser ir viajar durante 3 anos, um processo pode ser, sim, ficar em silêncio na sala de ensaio por 3 meses. Qual é o processo que de verdade responde à sua matéria, né? E ali não sentia que era o caso de uma sala de ensaio com pressupostos da personagem, né? Então fazer festas de separação foi o clique, e isso determinou completamente a dramaturgia, a forma do espetáculo em relação ao espectador, né? Então a festa de separação para mim, a gente chamava de festa de separação, um documentário cênico, espetáculo, porque naquele momento a referência documental era muito mais forte via cinema. E a gente entendia que era importante fazer uma espécie de pacto com a plateia, né? Então, quando a gente dizia documentário cênico, nem que fosse no senso comum, no estereótipo Discovery Channel, a pessoa tinha algum repertório de documentário. Seja isso, é verdade, ou tem alguma coisa a ver, sei lá, entrevista, coisas assim que sim, a gente usava vários procedimentos do cinema documental, bem clássicos até, na estrutura do trabalho. Então, a gente deu esse nome aí, né, para um pouco criar esse pacto. Isso, fazer esse espetáculo, esse processo dessa maneira, ficar em cartaz com ele, a gente foi em cartaz por 3 anos com o espetáculo, fez mais de 100 vezes, né, muito mais, a ponto de momento a gente teve que realmente falar, não, agora chega, porque deu, né, a gente está já agora sim, virando um personagem de si mesmo, né, com a distância do tempo, com a repetição, a gente foi se afastando de uma condição de performance, se aproximando de uma situação quase de interpretar, né, aquele que tínhamos sido há 3 anos atrás. Mas a peça foi muito bem, enfim, a gente continuou fazendo muito, mas uma hora a gente mesmo decidiu parar porque já não correspondia mais à nossa própria visão sobre a história que a gente contava sobre aquele termo, sobre aquele fim, sobre aquelas questões que atravessavam o trabalho. Mas a festa é bem um divisor de água, no sentido de começar a perceber que tipo de relação a plateia estabelece com isso que se coloca nesse campo controverso do real, que tipo de voyeurismo, que tipo de expectativa, que tipo de, né, para além do processo, tipo de relação que se estabelece mesmo com o espectador. E aí eu comecei muito curiosa por isso tudo estava se movendo ali, que era muito diferente de todo o meu repertório de atriz até então. Nem considero que eu estava ali em cena como atriz, porque eu estava realmente no mesmo lugar que ele, os dois estavam em cena
para fato de ser professor de filosofia, não ter a formação de atriz que eu tinha, não fazia nenhuma diferença para aquilo que a gente tinha criado. Eu comecei a me interessar por esse universo, comecei a pesquisar e de fato descobri que existia, estava ali inventando a roda, porque existia o teatro documental com esse termo desde os anos 20, com Piscator. Tem uma tradição enorme de teatro documentário, né? Muito ligado a um teatro político, mas não só. Eu vou mostrar um fragmento de um espetáculo de 1976, que já traz esse lugar do documentário, que era muito marcadamente político, para um lugar mais ligado ao universo íntimo, podemos chamar assim, talvez, não sei, mas onde ele está vasculhando já um lugar que tem a ver com memória, que tem a ver com um certo acesso a pessoas, a questões que são delicadas e que estão ali no centro nervoso ali de uma série de pessoas que são visitadas, tocadas no espetáculo. É um trabalho do Spalding Gray, que é uma figura bem importante nos Estados Unidos, que justamente daria para falar várias coisas sobre ele, como ele chega nesse lugar. Também é um cara que tem uma formação de ator, que faz espetáculos, né, até de que maneira ele chega nesse momento na pesquisa dele, mas não vamos dar conta aqui. Mas queria mostrar o comecinho, depois mais uma cena, para vocês entenderem um pouco a estética ali que ele está, onde ele está se movendo, porque já tem coisas muito fortes. Isso eu fui conhecer depois de estrear ainda um segundo trabalho documental que eu converso com meu pai, que eu vou falar daqui a pouco. Mas fui descobrir o Spalding e falar, nossa, realmente, né, tem muita coisa sendo feita aí no mundo que a gente não acessa e que já estava aí há mais de 40 anos usando vários procedimentos disso que a gente entende como documental e ao mesmo tempo expandindo esse lugar para além de muitas coisas que eu já vi. Só o comecinho, essa ideia do pacto que ele faz com a plateia, como ele estabelece esse jogo de real. My name is Spalding Gray. Spot Gray. This piece is dedicated to my parents. My mother. Deixa eu tentar descer um pouquinho mais a tela lá, que ela não sei se ela tá no máximo. Não baixa aqui o projeto. Ah, tá. Pronto. Um pouquinho mais. Obrigado. My name is Spalding Gray. Spot Gray. And this piece is dedicated to my parents. My mother, Margaret Elizabeth Horton Gray, Betty, Bet Gray, and my father, Rockwell Gray Sr. Rock Gray. When I was interviewing my grandmother Gray on my tape recorder, she suggested that I get in touch with Alice Mason. January 31st, 1977. Dear Spud, I called Molly Toby, who lives at the curve in Rumstick Road. Ele começa a contar agora a história desse lugar. Na verdade, o nome da peça é o nome de um lugar da infância dele. E assim como é uma trilogia, na verdade, autobiográfica, onde cada um desses trabalhos tem o nome de um lugar da infância. Uma escola, uma rua onde ele cresceu. E ele começa a Spalding, essa escolha do rosto coberto, uma escolha proposital. E a Elizabeth Leconte, que é a diretora do Wooster Group, que cria esse trabalho junto com ele, né? E ele fala para ela que tem muita vergonha de se colocar dessa maneira diante do público, dizendo, isso sou eu, essa é a minha vida. Então eles criam esse procedimento do rosto por esse primeiro contato com a plateia. Mas isso, né? Meu nome é Spalding Gray, essa peça é dedicada aos meus pais, essa espécie de pacto com a plateia vai atravessar todo o espetáculo. E o tipo de materiais que ele vai investigar, né? Ele meio... Isso já aparece nos outros trabalhos, elementos que voltam, né? Essa barraca, por exemplo, aparece num outro espetáculo que não tem texto, onde ele joga com objetos da memória, onde tem vários objetos que são recorrentes, mas que ele coloca como ele fala que é mobilizador da memória do outro. Como se esses objetos que são muito pulsantes de história, de significado, pudessem também fazer mover as histórias dos outros, né? Então, todo um espetáculo corporal que ele entende também que é autobiográfico, mas onde não narra, onde não conta nada sobre a vida. E aí, nesse espetáculo, finalmente, ele vai revisitar a história do suicídio da mãe. A mãe do Spalding
se suicida quando ele está numa viagem na companhia dele e na época não tem telefone, não tem nada, ele fica sabendo um mês depois que a mãe já foi enterrada quando ele volta para os Estados Unidos. Ele fica ainda alguns anos, bastante, 10 anos processando essa história, até começando a escutar essas fitas de conversas com a avó, conversas com o pai em casa. A Elizabeth Leconte, que era parceira de apartamento com ele, começa a ouvir aquilo também junto e começam a ter essa ideia de será que a partir dessas fitas, desse material, a gente pode começar a fazer alguma coisa? E é a partir das fitas que eles começam a elaborar a estrutura do espetáculo. Enfim, a gente vai seguir, mas só para vocês terem uma ideia, ele vai visitando, por exemplo, slides, né? Essa é uma sequência bem bonita, onde a gente ouve o áudio da avó do Spalding contando do processo de depressão da mãe. E essa atriz, ela fica por 16 minutos fazendo esse movimento. De alguns pontos bem importantes, porque ele está no plano do performativo e do documental e nunca do dramático. Você nunca vê, por exemplo, ela interpretando a mãe, no sentido de fazer uma mulher que tem um traço X. Eles escolhem ações, movimentos, jogos entre eles, de uma maneira assim, remetem a esse universo. Então, ela não faz outra coisa que não repetir esse movimento constante. Ela não busca um sentimento, ela não busca uma dramaticidade, ela não busca mimetizar a mãe de forma alguma. Ela encontra um jogo na cena, né? Um acesso corporal que remete, né, ao processo que a avó vai estar descrevendo. Todos os jogos que eles vão fazendo no espetáculo tem muito a ver com isso, né? Então ele dubla áudios, conversa com o pai, conversa com o médico, né? E ele vai meio cercando, mapeando essa história, já com isso, com coisas que a gente já reconhece muito hoje em dia, né? Com esses teatros chamados documentais, né? Esse tipo de dispositivo de narração, né, de apresentação de documentos, mas é um espetáculo muito importante, assim, muito inaugural desse tipo de relação, né, com a subjetividade, com essa autonarratividade, com a ideia de um trabalho autobiográfico. Isso eu fui descobrir um pouco mais tarde, quando eu já estava em pesquisa, eu já estava escrevendo este livro aqui, que é o Autoescrituras Performativas do Diário à Cena, onde depois dessa experiência do Festa de Separação, na verdade, paralela a essa experiência, eu comecei um outro processo de criação, que foi demorar ainda 7 anos para vir ao mundo, né? Que é o Converso com Meu Pai, que é um espetáculo que eu fiz acompanhando os últimos anos de vida do meu pai. Vou mostrar também um fragmento de vídeo. E aí, isso demorou muito mais tempo para vir ao mundo, para encontrar uma forma, para conseguir encontrar de que modo articular, né, formalizar. Havia um desejo estético, mas havia ali um embate com várias questões da vida que talvez ainda não deixassem eu encontrar a forma, né, para aquilo encontrar uma mediação do espectador, um espaço possível de partilha, né, acho que é disso que se trata nesse trânsito entre vida e arte. Mas já nesse processo já havia uma interface ali com a pesquisa, com uma curiosidade né, de falar sobre essas coisas, de entender o que é essa relação com a memória, né, entender o que é essa qualidade de presença em cena, que não é exatamente da ordem do dramático, da ordem da mímesis. Então são coisas que já estavam ali rondando e que eu já estava estudando junto, mas sobretudo mergulhada nesse processo do Conversas, né, muito tempo ali, e numa relação de entender que tipo de materialidade, acho que não é à toa, são coisas que são muito recorrentes. Por exemplo, o fato do Spalding ter ficado ali muitos anos com essas fitas, com esses objetos de família, porque acho que tem a ver com esses processos onde tem essa espécie de avalanche ali de vida, e que isso ainda está muito como material bruto, como latência, e até você encontrar que forma, né, como é que essas coisas podem se encontrar num objeto estético, artístico, que é, por exemplo, uma peça de teatro. Né? Mas é muito recorrente essa constelação de materiais, esse primeiro movimento onde as coisas se fazem presente, né, onde essa gaveta que não consegue se fechar completamente, né, essas coisas que você fica voltando, ouvindo, visitando, as pessoas com quem você quer falar e ouvir a versão delas sobre algo, né, então geralmente tem a ver com uma pergunta sobre algo que se passou, que aconteceu, uma espécie de sensação sobre si mesmo, sobre as pessoas que estão em volta, sobre seus mundos onde você se relaciona, né? Isso pode ser um campo mais íntimo, mais subjetivo, mas não necessariamente em relação ao grupo que você pertence, a um grupo que você não pertence, tem algum tipo de relação
encontro ou desencontro em relação a esse grupo, mas que perguntas, né, que atravessamentos são esses que ficam demandando o trabalho, que ficam exigindo, né, algum tipo de elaboração que se faz ainda durante um tempo uma certa confusão. Né? Essa coisa dos materiais, eu sinto que é uma constante. Eu estou agora acompanhando o trabalho da Angélica Lidl, né, e também eu percebo dos textos dela, das peças, tem às vezes uma publicação de 400 páginas e que você vê lá no espetáculo mesmo que está em cena, uma imagem saiu de um texto que está ali. Mas não é nem um texto, as palavras, é uma imagem de uma memória, de alguma coisa que ela viu, que é de um museu que ela visitou, aí você percebe que ela está mapeada no livro, mas em cena você não tem mais nada, você tem o resultado plástico disso, que é uma figura em cena que corresponde àquela narrativa. Né? Uma sequência inteira de texto onde é um fragmento que, repetido várias vezes, vira um momento do espetáculo. Então tenho pensado muito, né, nessas dramaturgias que nascem não de um texto coeso, de uma fábula, de uma estrutura, né, mas de uma constelação de materiais onde você precisa depois encontrar na cena uma espécie de dança entre essas coisas. Né? Acho que acaba sendo muito recorrente em processos documentais ou biográficos esse tipo de ponto de partida, né? Essa constelação de materiais onde depois elas vão precisar dançar, encontrar ali um lugar para estar em cena. Concretamente falando, bom, aí eu vou mostrar primeiro um trechinho desse material bruto, justamente porque o Conversas foi bem significativo para mim nesse sentido, porque era uma profusão ali de materiais, né? Muitas horas de material em vídeo. Eu fiquei os últimos anos da vida do meu pai registrando ali de alguma maneira o cotidiano dele, com um parceiro meu de cinema. Mas antes ainda de chegar esse parceiro, eu fiquei por anos guardando. Meu pai não falava mais nos últimos anos de vida, né? Ele fez uma cirurgia, traqueostomia, onde se perde a capacidade de falar. Ele só escrevia, né? Só se comunicava por papel. E comecei em Belo Dia a guardar esses papéis, essas conversas, né? Esses fragmentos de conversas que eu tinha com ele e que era particularmente significativo nesse momento, porque a gente, enfim, tinha uma relação distante, rompida, e só nesse momento que ele para de falar é que eu me reaproximei dele. Então é muito nesse silêncio, nessa nova condição que essa reaproximação acontece. Então tinha alguma coisa em recolher esses fragmentos de conversa que era uma pista de algo, mas que eu não sabia para onde ia ser, então fiquei guardando essa caixa por muito tempo, sem ter ideia se isso ia virar alguma coisa ou não. Esses registros em vídeo, uma série, isso virou um livro, virou um documentário, eu não sabia se queria que virasse teatro, não sabia se ia virar. Então foram 7 anos dessa coabitação, dessa convivência com uma série de materiais. Vou mostrar um fragmentinho de material bruto dessas horas infinitas de vídeo que a gente foi colhendo desse cotidiano, dessa relação. Depois algumas imagens do espetáculo propriamente, já estreado anos depois, em 2014 que ele foi estreado. Esse é um material bruto total, isso não é uma edição de documentário, de nada, realmente é isso, essas coisas que você fica guardando de um processo sem saber para onde que você vai canalizar isso. Aí tem obviamente algumas coisinhas que a gente foi tentando juntar, essas frases que ele escrevia com outras coisas, pequenos ensaios, né? Foram muitos ensaios e muitos abortos durante o processo. Ensaio tem maquetes inteiras, tem roteiros inteiros, todos abortados, né? E a forma final do espetáculo, inclusive, quando ele vem ao mundo, é porque ele entende que ele precisa falar desses abortos todos, né? Desses fracassos todos, né? Já chego ali. Situação quando meu pai estava muito doente, que eu vim visitá-lo. Eu lembro que eu entrei pela porta, eu abri a porta, olhei, meu pai estava deitado ali, de costas para mim, né, deitado de lado, de costas. E eu olhei, meu pai devia estar pesando uns
40 quilos, 45 quilos. E eu, no silêncio, assim, era de noite, eu vim depois da escola, tarde da noite, e aí eu fui me aproximando e eu tinha certeza que ele estava morto. Brincar? Ele dorme aí na palha? Oi? Vai, pai. Vai, pai. Bonito. Se voltou para ele, ó. Fotos da peça mesmo. Bom, foi isso, né? O processo do Conversas foi muito mais longo, porque eu fui entendendo que ele, acho que de alguma maneira, ele foi, a gente lidou com ele, né, de uma forma muito mais complexa, hoje eu percebo com o tempo, né? O Festa de Separação, de alguma maneira, havia uma certa ideia, algumas ingenuidades também em relação a esse acesso do real, como de alguma maneira a gente tivesse muito mais controle ou consciência, simplesmente pudesse pegar aquela história e organizar ela, né, editar ela de algum jeito diante da plateia, né, de uma maneira a gente se posicionou assim diante daquela história, tanto que talvez uns 3 anos depois em que a gente percebeu que aquilo já não é porque havia talvez um excessivo controle em relação a essa história, né, tinha pouca margem para o não dito, para o não sabido, e acho que o Conversa foi muito mais longo porque existiu essa permissão, existia muito mais não ditos, muito mais coisas ligadas ao inconsciente, muito mais o não acesso, né, à memória, o não acesso a essa história, o sentido dessa história,
isso permitiu-se que isso se colocasse, né? Esses abortos todos tinham a ver com tentativas de falar daquilo de uma maneira e falar isso não é suficiente, isso não basta, não é exatamente isso, né? Então, a conversa foi importante porque ele foi abrindo espaço para esse lugar de uma autobiografia muito mais pensada nesse lugar do inconsciente, né? Do não saber, e não de uma organização, de uma certa pretensão, ou uma ideia de uma identidade organizada que vem e traz essa organização para o mundo, ao contrário. Muito mais a intenção de trazer uma desorganização para o mundo, né? As coisas que permanecem abertas. Então, por isso, a gente só conseguiu estrear uma peça quando a gente entendeu que essa peça seria essa, que de alguma maneira não fechasse. Né? Então, ela é uma peça em versões, ela é meio uma peça em guarda-chuva, ela traz 3 versões possíveis para essa história, né? 3 momentos diferentes do processo, e ficam coabitando, e ela acontece de trás para frente justamente para não criar essa ideia de um progresso, como se a última versão fosse mais evoluída em relação à primeira, ao contrário, né? Elas coexistem com uma igual importância, assim. Então tem um pouco essa figura que, né, tem o primeiro momento da peça em que é uma roda com a plateia, quase né, jogando com esse lugar de uma confissão, de um segredo, de um luto. Tem essa caixa das conversas, do escrito, que ela nunca é aberta no espetáculo. Tipo, esse vídeo, por exemplo, que vocês assistiram, ele não passa no espetáculo, com essas frases também ninguém vê, ela fica fechada, muito mais essa sensação meio caixa de Pandora, né, meio uma espécie de energia ali acumulada, mas não senti necessidade de partilhar o que estava lá dentro com a plateia. E aí tem um segundo momento quando a gente vai para um espaço fechado, que quanto mais para mim é um galpão, uma garagem, um lugar onde as coisas estão abandonadas, né? O cenário todo é um grande entulho, com um monte de planta, tem uma coisa das plantas muito, e mais um monte de coisa que fica abandonada no meio das plantas e que eu não falo sobre, a plateia às vezes mal vê direito, né? Mas ela tem uma sensação de acúmulo, que acho que corresponde bastante ao processo, né? Uma ideia de acúmulo mesmo. Tem a projeção que acontece, né? Muitos fragmentos, muitas coisas que estão lá, mas que eu também não tento organizar ali completamente. E tem muito mais esse lugar de uma autobiografia talvez onírica, talvez do inconsciente, tem muito mais já uma ida, que algo seria bem mais forte depois, de realmente dar vazão ao inconsciente, a essas coisas que ficam no lugar muito mais do que você não sabe sobre si, do que você sabe sobre si. Para mim é um ponto importante. Uma piscina em cena, que, né, esse mergulho acontece algumas vezes, quase como indo mais fundo, mais fundo, mais fundo. É um espetáculo que fala sobre incesto, né, então acho que não atua indo também para esse lugar do mito, para onde ele vai. Essa imagem é importante, porque depois ela vai voltar trocada num espetáculo que eu vou falar mais pra frente. Isso. Enfim, esse momento, essa fase da pesquisa, eu organizei de alguma maneira, porque o que acontece, como não tinha quase nada de biografia em português, pelo menos, ou nas coisas que eu lia mais, que era francês, espanhol, sobre essa história do autobiográfico no teatro, eu fui buscar muito mais com a literatura essa conversa, com o cinema, como eu falei. Minha formação ela é em letras, não é em teatro, né? Eu fiz formação técnica em teatro, depois só no mestrado e doutorado, que eu fui para cênicas. Então eu fui buscar muito mais em teoria literária, onde a discussão sobre autobiografia era muito mais antiga, colocada, né? Você tem isso construído como um gênero, né? Desde lá do Rousseau, que é a ideia de uma possibilidade de se contar, ela está sendo debatida na teoria literária. No século XX isso tem uma transformação muito grande, não vou me estender aqui, mas assim, o livro faz muito esse percurso, né, de mapear essa possibilidade do contar-se, né? Então, no século XX tem uma transformação muito grande nessa ideia de um sujeito que se narra, né, que parte tem a ideia do romance de formação, que é um termo bem importante, né, do século XIX, para a consolidação desse sujeito moderno, né, do homem que vai poder olhar para trás e contar essa vida em função dessas etapas, dos passos, da relação de causa e consequência. Então agora eu consigo olhar para trás e dar sentido para essa existência, por esses passos, né? Então tem quase um sentido lógico. Então eu passei por isso eu me tornei assim, e agora eu posso vir aqui dar uma espécie de lição, nesse sentido de partilhar um aprendizado sobre essa vida, né? O romance de formação tem muito esse sentido de um aprendizado que você pode partilhar.
E isso é quase uma estrutura canônica, né, da autobiografia, né, que vai ser justamente revista muito fortemente no século XX a partir, por exemplo, do Freud, a partir de uma ideia de inconsciente, a partir de uma ideia de que não há esse acesso direto ao vivido, a partir do Bergson, onde a memória não é uma gaveta que você abre e você vai pegando as coisas e dispondo, né, é um outro processo, né, o passado ele responde muito mais a chamados do presente, né, ele é muito mais convocado do que existindo por si próprio, né, o Bergson vai falar muito isso, né, o passado ele responde a apelos do presente, tanto que memórias que de repente podem passar muito tempo dormindo, esquecidas, alguma coisa no presente detona uma relação de gancho, né, e puxa. E o Freud vai falar mais ainda, não é simplesmente que uma memória ela vem, você acessa, você cria uma memória em determinados momentos para responder a alguma questão do presente, né? Então ele vai falar da memória justamente numa interface com a ficção muito forte, mas o que é interessante porque é uma ficção involuntária, você não decide fazer, o seu corpo ela vem como um sintoma, como resposta, você precisa dessa ficção para responder a alguma questão do presente, né? Então, às vezes nessa discussão, às vezes muito dicotômica que a gente faz do real da ficção, então a questão é uma ficção involuntária, uma ficção potente tal como, mas ela é uma ficção de urgência, porque ela vem como uma necessidade, e não como uma escolha que eu posso aqui arbitrariamente falar, então eu vou escrever uma peça de um personagem X, um rei, ela vem como uma necessidade, isso acho que é um ponto importante para a gente discutir. E aí, além disso, nos anos 70 tem uma ruptura muito importante, né? Tem um boom depois das guerras, depois das ditaduras na América Latina, depois das ditaduras aqui na Europa, um boom do que eles chamam de literatura testemunhal. Existe todo um movimento de começar a fazer história em primeira pessoa, né? De contar. Os sobreviventes começam a contar pelo que passaram, pelo que, né, o que sofreram. Então, a gente começa a entender uma possibilidade de fazer história em primeira pessoa. Então, esses relatos sobre a vida de um povo, sobre a vida de seja uma menina sobrevivente no campo de concentração, seja uma sobrevivente de tortura no país da América Latina, você tem uma profusão de relatos nesse sentido. Então tem um cunho histórico, político muito forte na emergência desses relatos. Mas não só também, a partir dos anos 70 tem um movimento muito forte de revisão desse modelo biográfico, onde se pressupõe uma identidade coesa e organizada, né? Vai se questionar muito esse sujeito, vai muito mais pensar no sujeito como uma performance, no sentido de que existe uma construção desse si que se faz a partir de um contexto social. Então mesmo antropologicamente a gente vai falar da ideia de uma auto-mise-en-scène. Então eu, agora que estou aqui numa situação pública com pessoas que eu não conheço, eu adoto consciente e inconscientemente certas ferramentas para me relacionar com vocês. Uma série de coisas que eu escolho, né? Organizo para estar aqui diante de vocês, coisas que eu não escolho que vazam, para além da minha consciência sobre elas, no meu jeito, na minha maneira de falar e em tudo. Se eu estivesse aqui num jantar íntimo, se eu estivesse com meus filhos pequenos, se eu estivesse numa outra situação, essas auto-mise-en-scènes, nessa fusão de consciente e inconsciente, elas estão sempre se processando e são diferentes, são diversas, né? E hoje em dia, se a gente pensar em rede social, nesse tanto de performance pública que a gente fica projetando e fica construindo, né? Então a gente tem uma explosão dessa possibilidade de uma performance do eu, né? Mas isso desde lá a gente vem pensando muito justamente porque não tem essa pretensão à coesão. Essa coesão não existe, essa identidade ela está se buscando, ela está se construindo, né? Então tudo isso começa a ser problematizado. E então vai ter muito debate na literatura muito forte sobre essa ideia de uma autobiografia, que a autobiografia ela não existe, ela é sempre uma autoficção, na verdade, não existe acesso ao ouvido, existe, mas existe uma tensão com a verdade, então existe a verdade, não existe a verdade, a memória, o que é então, né? Então, o que é isso nas artes? Então, 1000 debates, né, que vão problematizar essa ideia de real, essa ideia de uma vida que se conta, né, no sujeito da experiência, a própria ideia de experiência sendo questionada. Então, vai ter muitos debates e eu tentei organizar um pouco esse primeiro estudo, que cruza muito essas referências da literatura e do cinema documental. Por exemplo, no documentário a gente vai ter muito forte a discussão da ética. Então a única coisa que separa a ficção do documentário é a ética, porque você tem um compromisso com os personagens que você vai criar no seu filme. Então, no momento que eu vou lá, decido filmar meu pai durante anos, não é à toa que eu só consigo fazer o espetáculo depois que ele morre, em 2011. Então, essa questão de você ter uma responsabilidade sobre ou medo, ou uma apreensão, ou um amor por alguém que existe, que faz com que você tenha uma relação com esse material, que é para além da relação com a personagem que você pode manipular e transformar a pessoa
um carrasco, de alguma maneira que existe na ficção. Mas se existe fora do seu filme, fora da sua peça, qual é o seu compromisso ético com essa pessoa, né? E que a relação do espectador com essa obra também passa por esse lugar, né? Por esse lugar de... O Paulo de Grey, por exemplo, ele foi bastante criticado por isso. Tem uma hora que ele mostra um depoimento da avó dele, um áudio, e na sequência ele diz que ela não autorizou usar esse áudio. E a gente acabou de ouvir ele. Então, de pessoas saírem ultrajadas do teatro dizendo eu não quero compactuar com isso. Então, isso se coloca até hoje em muitos espetáculos que estão nessa esfera do real, da Angélica Líder, por exemplo, quando ela projeta o corpo de uma mulher que foi realmente morta e comida por um canibal, um caso famoso que ela usa no espetáculo, se é eticamente possível que você transforme um caso real, um crime, uma vítima, num objeto estético do seu trabalho. Isso nas artes plásticas você vai ter essa discussão, na literatura você vai ter essa discussão, no teatro, quando isso começou. Então, muito fortemente, essa discussão também vai atravessar. Então, eu tento, de alguma maneira, mapear essas experiências, essas teorias, para fazer essa primeira... organizar essa primeira fase da pesquisa, né? Então, enfim, deixa eu passar o livro, quem quiser dar uma folhada. Índice, adoro índice, não sei se vocês... Índice, a noção do que é o livro. E eu publiquei esse livro pela Perspectiva, que é uma editora lá do Brasil, uma coleção de teatro bem bacana. Se alguém depois quiser, então a gente lançou lá no Porto o livro, ainda sobraram alguns exemplares. 10 euros na promoção para vocês. Mas eu tenho, acho que vou deixar um para a escola, para a biblioteca, e se alguém quiser. Então tem esse primeiro momento, que é essa fase que eu chamo do real documental, mas digamos que ali no Conversa já tem alguma coisa que está espirrando, que tem a ver com esse intangível no real, com essa impossibilidade de documentar o real, esse não tratar o real como uma relação quase de prova, né, de documento, no sentido do documento como um índex, né, como uma coisa que vai indexar a realidade, que vai ter onde você está, bom, eu falo, né, aconteceu X coisa, você tem um documento que diz, nossa, realmente esse existe, essa coisa existe, né, que está trazendo para o real, mas o documento muito mais como uma fratura da realidade, né? Não um documento como prova, mas como alguma coisa que desorganiza a nossa relação organizada com o real. Então eu fui começando a ir para esse caminho que eu vou chamar de real obsceno. Obsceno não necessariamente pelo lugar do sexo, que vai também atravessar essa pesquisa, mas obsceno pegando um termo do Hal Foster, na verdade não é dele, mas ele traz tem um texto bem incrível do Hal Foster chamado O Retorno do Real, que é um livro chamado O Retorno do Real, e tem esse artigo dentro do livro, onde ele vai discutir a questão da arte abjeta, da arte obscena, e a gente fala de real traumático. Trauma não somente porque trauma no sentido lacaniano, né? Trauma como um furo na linguagem, como um furo no real. E ele vai falar do obsceno pela etimologia do obsceno, que é fora da cena. Está fora da representação, de alguma maneira está fora da linguagem, se é que é possível. Ele vai se perguntar, é possível alguma coisa fora da linguagem? A não ser realmente quando a gente cai no buraco total da loucura, ou no buraco da morte, né? Ele vai dizer sempre de alguma maneira, mas essa discussão desse limite da linguagem, desde lá do Benjamin, né? Do fim da narrativa, quando ele vai dizer que os soldados voltavam da guerra privados da possibilidade da linguagem, né? Porque a guerra mergulha você no trauma, mergulha você no real, você não é possível mais simbolizar, não é possível narrar. Depois do horror não é possível narrar. Então, um pouco essa discussão que vem, né, na segunda metade do século, até hoje, qual é a possibilidade de narrar o trauma de verdade, né? Narrar o horror, enfim. Vários autores vão se deparar com isso. Mas ele vai dizer que existe essa tensão na arte contemporânea do obsceno, de um fora da cena, de uma arte que se articula a partir de uma tensão com o real, a partir de uma tensão com a representação, né? O limite de não ser arte. E acho que a performance vai fazer bastante essa provocação para o teatro, né? Trabalhar num limite, numa borda onde pode ser que não seja mais arte, né? Pode ser que seja outra coisa. E eu comecei, na verdade eu estava nas vésperas ali de estrear, conversas com meu pai, já um mês da estreia, e estava tendo um espetáculo em São Paulo, uma mostra, que é a MIT, que é uma mostra internacional. E eu estava com um bebê pequeno, não podia muito ao teatro, estava na função, enfim. E escolhi um único espetáculo para assistir na mostra, que foi Eu Não Sou Bonita, da Angélica Líder. E não conhecia, nunca tinha ouvido falar, foi
final ali, uma intuição. E esse espetáculo teve um efeito ali muito perturbador em mim naquele momento, justamente porque tudo que eu estava estudando dentro do espectro ali do documental tinha ainda uma certa... tinha essa relação justamente com o documento muito ainda como esse indexador, né? Essa passagem de isso existiu, isso existe, isso cria um vínculo entre nós aqui e esse mundo que está aqui fora desse teatro, está lá fora, né? Alguém que existe, uma história que aconteceu. O que a Angélica faz, ao contrário, ela ancora na relação de presença, né? Então, por mais que sim, ela conta uma história de abuso, por exemplo, nesse espetáculo, e ela não está lidando com esse abuso muito com uma questão de fato, tanto que a verificação, se isso aconteceu, se não aconteceu, meio que pouco importa, mas o que ela faz em cena a partir desse buraco, né, que é o abuso, né, desse furo na linguagem, que é uma violência brutal sobre uma criança, por exemplo, é de alguma maneira reencenar, né, o trauma em cena, assim, sem precisar mimetizar um abuso de forma alguma, assim, mas ela vai encontrando uma cena onde é muito impressionante, onde foi muito impressionante para mim, a maneira como ela aliava o teatral, uma ideia de uma teatralidade muito construída, então, por exemplo, entrar com um bufão ali, né, uma bruxa de história infantil, ao mesmo tempo aliado a um lugar da performance stricto sensu, se você pega toda, né, a tradição com os acionistas de Viena, com a Marina Bronwijk, com o Beuys, com a Gina Penny, com uma galera, né, que de alguma maneira trouxeram para o corpo experiências muito brutais, muito violentas, né, inclusive, né, com automutilação, enfim. Mas isso dentro do teatro, para mim, é muito impressionante a Angélica trabalhar com automutilação, mas não dentro de uma performance que acontece de forma inédita um dia e acabou. Ela fica de sexta a domingo apresentando um espetáculo onde há uma cena da automutilação. E dentro de uma teatralidade muito, muito construída, né, com signos, né, tem uma outra ponta ali, tem um cavalo branco em cena, tem todo um certo lugar aí de conto de fada que ela tá visitando. Esse espetáculo ainda é um dos primeiros lá, ela não era ainda conhecida como ela é, agora ela faz espetáculos enormes, né? Mas essa questão da plasticidade aí, com muito pouco recurso, ainda assim ela está buscando uma plasticidade, ela não está dentro do que o Oscar Conardo chama de efeitos do real. Então esse efeito muito assim, eu tô aqui com a minha própria roupa, falando com vocês, então também tem uma relação muito não mediada, de como tem vários espetáculos que adotam esse efeito do real. Ela está dentro de uma camada, inclusive como atriz, onde não é o registro do depoimento. Caminamos solas mejor que el mundo y que sentimos más terror que el enfermo cada vez que nos despertamos por la mañana. Uma das mulheres mais velhas, ela fala, das mulheres mais velhas. Debería negarle la palabra a la una vez por dos. Le digo cosas en terror porque sé que el terror me escucha, el terror siempre está escuchando. Me gustaría cortarme los dedos de una mano con toda tranquilidad. Comerme a mí misma con toda tranquilidad. De hecho, hoy estoy muy tranquila. Bom, tudo isso estou passando muito brevemente por tudo, né? Cada momento desses abriria um mundo de referências, de peças que eu fui achar, de filmes que eu fui achar, né? Fui pesquisar os acionistas, todas as referências que ela cita nos livros, nos textos teóricos, até 2008, ela escreveu bastante teoria, assim, onde ela fala do Beuys, onde ela fala de várias coisas que foram da Gina Penny, referências que foram importantes para ela, né? Então eu fui atrás de tudo isso, teria 1000 coisas para mostrar para vocês, mas hoje é um voo relâmpago. Mas me impressionou justamente isso, como é que o espetáculo dela conseguia ser muito teatral, realmente um trabalho de atriz aliado a um trabalho de performance, um trabalho de cena, um trabalho quase pictórico ligado a um lugar quase de martírio do corpo, né? Onde ela foi cada vez mais fortemente, inclusive com o tempo. Porque de alguma maneira ela está bastante ainda ligada ela fala isso em alguns dos textos dela lá pra frente, né? Eu ainda não consegui me despregar do social, né? Me sair disso. Então ela tem um registro de denúncia, né? Num lugar muito complexo, né? Mas ela está discutindo de alguma maneira o feminicídio, tanto que ela apresenta esse espetáculo
no México, e lá tem uma das cidades do México que tem um dos maiores índices de feminicídio, que é Ciudad Juárez, e ela faz o espetáculo seguinte, que é a Casa da Força, já a partir dessas histórias de feminicídio. E o que é, então, tem essa questão estética que me chamou muita atenção, a questão dos temas que atravessavam o espetáculo, né? Ela tinha ali esse feminino, né, de alguma maneira, esse menino abusado, né, mas porque onde ela visita isso não de uma forma simplesmente pela ótica da vítima, né, bastante o curto-circuito que ela gera nessa para poder visitar esse trauma, né, é muito da ordem do abjeto, né, do estranho, né, não é exatamente um espetáculo de identificação onde você vai reconhecer uma dor, onde você vai criar uma relação de empatia, de uma espécie de sororidade em relação àquilo, né? É uma outra ordem de experiência que ela propõe ali, bastante violenta, né? De uma autoviolência. Em particular, foi um espetáculo que ele foi interrompido em São Paulo, que foi apresentado pelos ativistas contra o especismo, porque tinha um cavalo em cena, então o espetáculo ficou interrompido por 40 minutos. Teve um debate imenso entre a plateia e o grupo de ativistas, né, se o espetáculo podia continuar, não podia continuar, por conta da presença do cavalo. Então, além do mais, de colocar um animal em cena de verdade, né, para além das coisas que ela tinha esse confronto aí de um real com uma teatralidade. Teria mil coisas para falar sobre a Angélica, pelos caminhos que ela foi tomando, mas eu vou fazer um pulo. E vou pegar um recortezinho bem pequeno, que é que vai ficar com vai deixar mais consequências ali porque eu vou começar a experimentar, que é justamente nesse lugar da forma, de uma aliança entre o teatral e o performativo. Começa a ficar muitas perguntas em relação a essa possibilidade de jogo. E tematicamente falando, né, eu fiquei muito impressionada pelo espetáculo, o tema do abuso me tocou particularmente, né? E quando eu comecei a estudar a obra dela, a maneira como ela expressava ou ela visitava essa ideia de um feminino era muito, muito perturbadora, né? Tem uma frase de uma das peças dela onde ela fala: o comumente feminino produz em mim um verdadeiro asco. Essa frase, essa ideia de um comumente feminino, né, ao qual ela se identifica e contra o qual ela se bate muito violentamente, foi algo que me marcou particularmente. Comecei a entender na obra dela o que era esse comumente feminino, as figuras femininas de alguma maneira ela visitava, particularmente a figura da mãe, que é uma figura que atravessa a obra dela de uma forma muito tensa. Se pensar agora nesse coroamento final, agora que é o espetáculo que ela acabou, que ela estreou agora, que é o Madre, justamente que ela faz depois da morte da mãe e do pai, que morrem com 3 meses de diferença um do outro. Ela faz esse espetáculo final, né, pra mãe, mas acompanhar a trajetória de como ela cria essa relação tensa, e muito a mãe nesse sentido menos de uma mãe biográfica, acho que isso está também colocado lá, mas ela vai criando justamente um duplo para ela, uma espécie de lidando com essa mãe muito mais como uma espécie de matriz da onde ela herda esse comumente feminino e a partir do qual ela reproduz aí uma série de, ela fala dessa mãe como uma gêmea, né, com esse espelho do qual ela tenta se separar e não consegue. Então é muito nesse embate de uma identificação, né, que a coisa acontece. Esse recorte particularmente me mobilizou demais, sobre as próprias questões ainda depois disso. Isso por questões que já estavam me atravessando, que depois eu vou falar um pouco mais. Teve uma ressonância muito direta em perguntas minhas em relação ao feminino, ao meu feminino. E aí eu propus um núcleo de trabalho em 2017, que eu propus a quem quisesse se inscrever, e que apareceu basicamente mulheres, 2 pessoas não binárias, na verdade teve 80 pessoas que se inscreveram. Eu acabei fazendo o primeiro grupo de 30 pessoas, e depois eu afunilei para um grupo menor de 15 pessoas, vou mostrar algumas fotos desse trabalho, eu não vou mostrar isso, senão a gente não vai conseguir avançar. Que era um grupo de estudos sobre essa história de que eu chamei de um feminino abjeto. Eu estava já nessa altura estudando a Julia Kristeva, a ideia de abjeção, que é um conceito que eu também não vou entrar aqui. Ela pega da Melanie Klein, que vai repensar a figura materna em relação à teoria do Freud, né, que é muito calcada no pai, no complexo de Édipo. A Melanie Klein reposiciona o lugar do feminino no complexo de Édipo. A Kristeva pega essa primeira origem com a mãe aí e cria essa mãe arcaica, não no lugar de uma mãe biográfica, mas ela cria esse conceito da abjeção, que tem muito mais a ver, não é o abjeto no sentido de uma coisa que você tem
nojo, no sentido de uma coisa, né, esse objeto que a gente fala é uma coisa que eu tenho nojo, uma coisa que eu repudio, mas ainda numa relação de sujeito-objeto, justamente o que ela vai falar é de um objeto. O objeto não é um objeto que você fala e se separa dele. Eu não sou isso é nojento, isso não me pertence. Ao contrário, o objeto é algo que está tão colado a você que é inseparável. Então não há essa definição de sujeito-objeto, eu, o outro. O objeto ele mora na fronteira do que você é ou tenta se perceber como. O objeto tem muito a ver com uma ideia de crise de identidade, de crise de contorno, de crise de fronteira. Justamente esse sujeito que não se organiza completamente e fica lidando com algo que de dentro para fora, né, ele tenta se separar, mas ele não se separa completamente. Né? Então é dessa desordem identitária que se trata o objeto. E ela vai construir isso a partir justamente da relação da mãe com o bebê, de como o bebê ele não se percebe imediatamente como uno, como outro, ele primeiro se percebe como parte de um corpo, né? Então esse processo de construção de identidade do sujeito, da criança, ele é todo muito longo, né? Na espécie humana ele é muito, muito longo, comparado aos outros animais que constroem essa dependência muito mais rápido. Então, essa relação de dependência brutal do corpo de alguém, né? Vital, uma das poucas espécies do bebê não sobrevive mesmo, né? Por muito tempo, se não tiver realmente se não parasitar o corpo de alguém, né? Então essa primeira fusão, né, fundamental, ela fala que esse lugar de onde o bebê precisa conseguir se separar para se tornar um eu, ela vai falando desse embate de uma forma muito bélica, o Lacan chamava ela de carniceira, porque a Melanie Klein, né, porque ela teatraliza esse primeiro momento do bebê com a mãe como uma guerra visceral de sangue, fezes, leite, de um embate, quase como se o bebê tivesse que mastigar, né, comer essa mãe, que é ele mesmo, né, e expelir isso para poder se tornar um eu. Então, enfim, é um conceito super lindo, tem um livro chamado Os Poderes do Horror, que é para escrever onde ela mapeia a ideia do objeto, e é lindo porque ela parte daí para poder chegar na ideia da criação. Ela faz um caminho maravilhoso para dizer que é preciso matar a mãe para pensar, ou seja, para ir para a linguagem, para ir para o social, para ir para o simbólico. Ela fala, é preciso voltar a mãe para criar. Então, esse primeiro lugar, essa primeira origem, que é feita de sensação, que é feita ela chama de semiótico, né? Feita de uma experiência que é corpórea, que é funcional, fosse fundamental. Próximo à loucura, ela vai dizer que esse primeiro ambiente que está perto do real. Depois a gente entra na linguagem, a gente começa a saber que a gente não pode passar cocô na cara, né? Porque o bebê, ele vai... O que é um bebê com as coisas? O bebê, ele tá... Tudo para ele a experiência de sensível. Ele não está ainda no objeto. Ele está realmente, tudo pertence, né? Os líquidos, as fezes, o corpo do outro, as coisas no espaço, ele é completamente misturado com tudo isso, não tem separação ainda. Né? Tudo é interessante, tudo é vivo, tudo é curiosidade, tudo é... Né? Ela fala dessa possibilidade de visitar essa origem para poder criar. Né? Eu acho que a gente pensar em a plasticidade da arte, a gente faz sentido, né? Tudo pro bebê é atravessamento, né? Imagina, o bebê ainda nem vê ainda, e ele é atravessado por sons, pelo toque da pele do outro, por espacialidade onde ele não se separa completamente do ambiente, né? Então é muito lindo esse caminho que ela faz em direção à arte. Né? Ela vai analisar o Céline, vai analisar vários artistas dessa perspectiva do semiótico, essa coisa de retornar ao real, a esse real que ela fala que é perigoso, mas ele é pulsante de criatividade, de criação. Com essa ideia de um feminino objeto na cabeça, feminino objeto porque era um feminino em crise de dentro para fora, como se, né, tivesse uma fronteira aí desse feminino que tivesse em colapso. Eu propus esse núcleo de trabalho com essa galera toda e a gente fez era um laboratório, não tinha nenhuma pretensão de virar a peça, nenhuma, nada, era um estudo, só que isso foi, né, mobilizando ali todo mundo, a gente acabou ficando com esse primeiro grupo. E criando um trabalho, que é o Feminino Objeto, hoje em dia é o 1, porque depois existiu o 2, e que a gente faz até hoje, tem vários temas que atravessam aí o trabalho. Essa ideia de uma mãe arcaica foi virando um tema, ali um mote para a gente pesquisar. Só mostrar umas imagens para ter noção do que eu estou falando. A gente, uma coisa que era muito importante era muito brincar com um clichê. A gente começou a brincar com muitos clichês, porque a gente entende aquele comumente feminino da Angélica Lidl foi virando um mote de trabalho. O que seria esse comumente, né? Então a gente foi brincando com essas expectativas, né? Com esses lugares muito rígidos, né? E brincando, inclusive, com esses lugares de uso, né? E de abuso e de
de uma performance muito caricatural, quase de um feminino. Tinha muito jogo com a plateia, muita interação, tudo isso, aquilo que eu falei, né, a vontade de juntar uma cena que fosse bastante teatralizada. Tinha bastante pessoas no grupo que eram atrizes, mas muitos não, artes plásticas, outras psiquiatras, outras pessoas. Então tinha uma série de jogos que a gente fazia com a plateia, que muito mais do que uma necessidade de interpretar alguma coisa, tinha que jogar algo. Essa cena, por exemplo, é uma cena que uma das atrizes pergunta o que você faria se você tivesse um pau por um dia para a plateia. E aí as pessoas começam a responder o que você faria se tivesse um pau por um dia, pergunta para a pessoa sem pau, no caso, né? E aí, invariavelmente, chega nessa questão de fazer xixi em pé e não sei o que. Isso tem um jogo com a plateia, onde todo mundo pega um copo e faz xixi em pé na peça. E é uma grande bagunça, na verdade é bem divertido, assim, não tem um peso, nem uma pegada de choque, nada disso. Depois eu mostro um trechinho do vídeo. Mas é bem celebrativo, né? A Kristeva constrói muito esse caminho de celebrar o objeto, essa possibilidade de visitar esses lugares rígidos e dar mobilidade a eles, de fazer eles dançarem de algum jeito. Bom, a gente continua fazendo até hoje, porque a gente gosta, mas nunca foi a ideia de ser um espetáculo. E aí, pulando mais um pouco aqui, eu tive a vontade de propor essa mesma pesquisa agora para um grupo marcadamente, que se dissesse masculino. No fim, a gente tinha homens e tinha 2 pessoas não binárias, um dos meninos também transicionou no processo. Hoje em dia, acho que cada vez mais está se reconhecendo como um feminino trans. Mas no começo a gente partiu de um grupo bem grande, com uma cara bem masculina, e eu propus algumas coisas para eles. Você acha que eles vão gastar? Mãe, eu devo construir. Eu vou fazer seu pedaço. Mãe. Calma agora, bebê, você chora. Calma agora, bebê, não chore. A mamãe vai checar todas as suas namoradas pra você. A mamãe não irá deixar ninguém sujo se aproximar. A mamãe vai esperar acordada até você mudar. A mãe vai sempre descobrir por onde você esteve. A mãe vai sempre manter o bebê saudável e lindo. Oh, bebê, você sempre irá ser um bebê. Eu deveria confiar no Vicente. Essas são as imagens ainda de processo. Depois a gente... Aí já é de apresentação.
da comum, esse lugar do clichê muito forte, né? Imagens clássicas de uma masculinidade, né? Então a gente brincava muito com essas imagens públicas desde, sei lá, a cara empurrando o carro na rua, um grupo de exército passando, uma torcida de futebol saindo de um jogo bêbado, um trote de faculdade, até começar a brincar também com a maneira como eles performavam o feminino. Tem uma cena que é bem, enfim, acho que bem simbólica disso. Deixa eu ver se eu vou achar rapidinho. Aí também vários meninos não são atores, são também de outras áreas, isso não era uma questão pra mim, na verdade. Chamou o seu irmão Abel pra ir até o campo. Temos registro, chamado Alessandro Moraes. Por exemplo, então tem momentos, eu chamo a peça de seminário cênico, na verdade. Então tem momentos onde eles estão falando sobre os rituais de iniciação da masculinidade em cultura X ou Y, né? A passagem do menino para a condição de homem, né? Nessas culturas. E tem um momento que eles estão falando, o Carlos, né? Foi um exercício que ele fez, que eu chamo de Museu da Masculinidade, onde ele cada um tinha que trazer um pouco a história de como entendeu a construção da sua masculinidade. No caso do Carlos, por exemplo, ele tinha uma parada com o feminino muito forte desde a infância, de imitar as divas de televisão, o museu dele é todo com bonecas, tudo que ele fez escondido, porque ele tinha um pai super machista violento, que obviamente cada vez que ele descobria essas investidas dele, espancava o filho. E ele vai contando todo esse lugar de ficar imitando, ele dança incrivelmente bem, assim, de ficar imitando as divas pop no quarto dele. E aí, só que um momento ele vai contando isso, né, de uma primeira diva dele, que foi a Britney Spears, e ele vai contando a história, a saga da Britney Spears, né, desde diva pop, mirim, virgem, até o momento que a Britney Spears vira mãe, e tem aquele famoso surto dela, e tem uma imagem dela com guarda-chuva, batendo no paparazzi, com a cabeça raspada, mais gorda, né, então, e é muito forte, violento, quando ele conta isso no espetáculo, porque ele vai dizer que aquela Britney não era mais a Britney que ele queria. Ou seja, quando a Britney sai desse escopo da diva, da mulher perfeita, não era mais essa mulher que ele queria ser. Ele queria ser a mulher real, a mulher surtada, com questões com o filho, brigando com o ex-marido e fora do peso padrão, né? Então, é muito esse feminino objeto neles, né? Qual é o feminino que eu performo quando eu idealizo a mulher? Quando eu vejo o feminino, que feminino é esse que eu vejo? Então, é uma cena bem tensa, porque de fato ela é muito violenta para muitas mulheres cisgêneras que assistem isso como uma espécie de ideal, onde está explícito, né, que quando se olha para o feminino, tanto que essa cena nasce de um dos encontros em que justamente esse menino fez processo de transição e hoje em dia se considera uma mulher trans. Ele trouxe uma foto da Vênus de Ullendorf, sabe aquela estatuazinha das primeiras que foi achada, que é uma mulher gordinha, assim, ele fala, quando eu me vejo mulher não é assim que eu me vejo. Quando eu quero ser mulher não é assim que eu consigo me imaginar. E é muito forte pensar isso, né? Quais são os modelos de feminino que todos nós temos para partilhar e que nos fazem as mulheres também sofrer diante desse ideal de beleza, de perfeição, né? E é um seminário super cabeção que eles fazem sobre a Vênus e sobre a Nefertiti, que é justamente na história da arte egípcia, quando esse ideal de mulher passa a ser longilíneo, construído pelo olhar do homem, ele é para o olhar, né? A Vênus de Ullendorf não era nem para ser vista, ela era para existir, como a terra, como a lama, né? E a Vênus e a Nefertiti já é uma figura para ser vista, né? E que foi projetada com umas pirâmides, né? Para ser a imagem da perfeição, a imagem da beleza construída pelo homem, no caso pelos faraós, né? Então eles fazem um seminário sobre isso, encenam, e depois eles começam a brincar com essas estereotipias, né? Quase como com a Vênus como lugar, as Vênus no lugar dessa mãe, né? Dessa grande mãe. Eles brincam com a origem do mater, mother, mood, né? Mãe, matéria, lama, né? E essas super divas, né? E terminam numa super guerra em cena, na verdade, brincando desse clichê da mulher que briga, da guerra de mulher, né? Tipo, vai pra
achei a parte, mas aí tem uma hora que eles tomam um banho de balde, tipo gatas molhadas, e começam a se socar, e aí ficam brincando justamente com a energia estereotipada feminina e masculina no mesmo lugar, da histeria, de puxar cabelo até socar o outro, arrastar pelo chão, porque eles têm, né, força, e isso vão destruindo um pouco esses lugares, essa brincadeira. Mas dizer, para poder seguir um pouco, né, esses dois que eu chamo de laboratórios, eles nunca tiveram realmente pretensão de serem espetáculos. Hoje em dia a gente apresenta muito eles, porque a gente gosta muito, e quando a gente faz vira meio fórum com as plateias, porque tem muita interação, tem muita cena de... É isso, depois que tem a cena do xixi em pé, por exemplo, são coisas que foram acontecendo, porque invariavelmente as pessoas que vêm fazer, e sempre vem gente da plateia fazer, vem muitas mulheres cisgêneras, mulheres trans e homens gays. Os homens héteros nunca vêm fazer xixi, né? E a gente faz um debate na plateia para analisar o placar, por que não vem, qual é porque é uma peça feminista e os homens se sentem acuados, ou porque não quer mostrar o pau mole, ou porque tem medo de fracassar ali na brincadeira e não conseguir fazer o xixi e ficar intimidado. Então meio que tudo isso vai virando um fórum para desdobrar outras coisas, assim como na peça também do Feminino Objeto 2, tem momentos também que é discussão com a plateia, que é trazer a galera para esse grande evento, que não, pra mim não importa que é uma peça, importa que seja um material para partilhar. Não sei se contar aqui depois para falar um pouco disso, né? No Brasil essas questões são muito, muito fortes, o debate sobre gênero é muito intenso, né? Então a gente tem, o debate feminista é muito forte também, então a gente tem tido esses momentos com a plateia de poder desdobrar um pouco isso a partir dessas coisas muito concretas, e que de alguma maneira um pouco acho que o passo que a coisa pôde dar é porque tinha uma espécie de permissão para todos e todas lá de que a sombra pudesse aparecer. Então não era, isso, quando o Carlos trouxe essa questão da Britney, não era assim, nossa, que horrível você sentir e pensar isso, que a Britney depois que enlouqueceu, ficou gorda, ficou mãe, não te interessa. Puta, é disso que se trata, esse é o nosso assunto. Então não dá pra gente reparar magicamente, ou corrigir magicamente isso na construção da sua subjetividade, porque isso vem desde lá da interdição do feminino, né, na infância dele. Então toda essa distorção, ela é feita de coisas muito complexas. Então tinha uma permissão total de que toda essa merda que nos constitui tivesse espaço para acontecer. O que, acho que por isso que mobilizou tanta gente, porque no Brasil é um debate muito delicado, muito tenso, assim, onde a gente não quer errar e falar a coisa errada, que vai ofender uma mulher, que vai ofender uma pessoa trans. Então tem muita vigilância para de fato a gente conseguir, né, não reproduzir coisas que são preconceituosas, né? Mas de fato, nesse processo ao contrário, eu falava assim, se esse preconceito existe, ele precisa aparecer, porque senão a gente já está fazendo aqui fazendo uma mágica, escondendo por baixo do tapete uma coisa que ainda é real. Então é só deixando essa coisa toda vir à tona que talvez a gente consiga criar algum tipo de mobilidade. Então é isso, foi de 2017, 2018, o segundo, e a gente segue fazendo bastante lá no Brasil ainda nessa característica de estudo, né? E pra mim, particularmente, né, eles eram laboratórios reais, porque eu estava já muito à volta com essa ideia de um feminino objeto, desse embate, não à toa. Primeiro eu propus bem timidamente lá no primeiro grupo, essa história do embate com a mãe. Nenhuma das mulheres ali presentes eram mães, eu já tinha meus 2 filhos. Achei que o tema não fosse emplacar, mas assim, elas não eram mães, mas eram filhas. E aí, como filhas, todo o embate com as próprias mães apareceu muito forte, né? Então isso ficou na estrutura. Depois para os meninos já propus mais diretamente. E aí isso também é uma brincadeira que tem lá, porque são homens, né? Tem uma figura vestida de mulher que está com uma cara de iPad que é a minha cara. Tem uma série de coisas que acontecem ali, né? Então, com essa figura feminina como uma espécie de mãe ali, daquela coisa toda. Porque isso já era todo um laboratório para mim das minhas questões em relação a esse materno, a esse lugar da figura da mãe, do lugar da mãe, por conta das minhas próprias questões. Depois de ter me tornado mãe, eu tenho dois meninos, por enquanto meninos, né? E comecei voltando aí, pegando o fio do Converso, né? O Converso é um espetáculo que fala sobre uma espécie de relação edípica ali, filha e pai, e omite completamente, né? E pensando que é uma peça que fala sobre incesto, omite completamente o lugar da mãe nessa composição, né? E um pouco o mote do espetáculo que eu vou falar para vocês agora
brevemente, que é o Stabat Mater, que é o espetáculo que eu estreiei ano passado, ele tem justamente essa espécie de pergunta, né? Onde estava a mãe durante todos esses anos em que ela estava apagada, omitida, né? Como uma espécie de ato falho no espetáculo anterior, né? Então tem meio essa espécie de um insight que acontece em algum momento de fato, biograficamente. Fala, nossa, como é que eu nunca pensei que existia um ponto cego nesse trabalho, que existia uma composição ali, um arranjo, que eu não percebi. Né? E começo a me dar conta quando eu preciso eu mesmo me haver com esse lugar, com a estereotipia do lugar materno, né, na sociedade, com as expectativas em relação a esse lugar, com os acordos em relação ao meu próprio parceiro, né, que é o pai dos meus filhos, em relação a mim como mãe, a minha relação com a minha mãe, a partir do momento que eu me torno mãe também. Então tudo isso começou a levantar uma série de novas perguntas que eu nunca tinha feito em relação ao Conversas com meu pai. E aí o espetáculo parte daí, então ele é uma desmontagem de algum jeito do Conversas, ele começa citando uma cena do Conversas, que é uma figura mascarada, que lá pelas tantas no Conversas tem uma figura de terno, de chapéu, uma máscara branca, que entra em um momento bem de sonho, pesadelo do espetáculo, onde a peça já está lá pelas tantas indo contando uma história bíblica das filhas de Ló, que decidem dormir com o pai, estava realmente lá no plano do inconsciente. E tinha essa imagem lá em 2000, uma das primeiras cenas que eu fiz, na verdade, desde lá de 2009, já existia essa cena. E aí no Conversas, no Stabat Mater, essa cena volta, essa figura mascarada volta, e ela vai ganhando desdobramentos, ela vai ganhar uma espécie de interface aí com outros temas. Então o Stabat Mater, ele é basicamente essa possibilidade de releitura do Conversas dentro dessa ótica de um feminino apagado, né? Fora cluído, né? O termo da psicanálise, incluído, ele estava lá, mas fora, né? E Stabat Mater, especificamente, é o nome de um artigo da Júlia Kristeva, cuja tradução é Estava a Mãe, ou A Mãe Lá Estava, né? E fala sobre o sofrimento de Maria. Na verdade, é uma citação, o nome do artigo dela já é a citação de um poema do século XII que fala do sofrimento de Maria durante o Calvário de Jesus. Então é um poema super célebre do século XII que retoma ali os passos da Maria, primeiro a Maria aos pés do bebê na manjedoura, depois a Maria aos pés do filho na cruz. E ela vai mapear meio as representações de Maria ao longo dos séculos, justamente a partir da tese de que o que a gente entende por feminino no Ocidente é o que a gente entende por maternal, que é a ideia de um corpo para o outro, a ideia de abnegação, de passividade, de um corpo passagem, de um corpo receptáculo. Afinal, Maria é essa que deu à luz sem prazer e sem pecado, dormindo, virgem, e que de repente é mãe. Ou seja, a ideia de um materno que é completamente dissociado do sexual. Então, né, essa separação mais clichê que a gente tem, não sei como é aqui em Portugal, da santa e da puta, da mulher para casar, da mulher para transar. Então, a gente tem toda uma literatura erigida em torno dessa ideia, né? Ou mesmo tudo que se constrói a partir desses papéis, né, muito rígidos, né, de um feminino, por exemplo, que enquanto o masculino ele precisa provar a sua virilidade, né, os meninos, lá no espetáculo dos meninos, tem várias histórias de iniciação muito precoce da sexualidade, né, de tios levando os meninos para perder a virgindade inteiro, né, enquanto as meninas sempre incentivadas a preservarem a virgindade como uma coisa sagrada, uma coisa, né, muito, né, essa ideia de um templo, né, de algo muito precioso, né, então e como algumas que a Esteva vai discutir isso também, né, que todo templo é um convite à violação. Então tudo que você constrói como hiper sagrado e protegido, você incita, né, de algum jeito a essa vontade de arrombar, né? Então ela vai visitar a questão do estupro sobre essa composição. Tem duas coisas que se completam e completam, né? Tanto esse movimento, essa lógica da destruição e da penetração, que tem a ver com né, esse masculino rígido, quanto essa inviolabilidade, essa impenetrabilidade do feminino. Então é nesse arranjo que a coisa se organiza de uma forma tão perversa, né, historicamente. Ela vai visitar toda essa mitologia da Virgem Maria para construir uma série de pontes, desde a gente pensar o conto de fada, que é a princesa dormindo visitada pelo príncipe, né, essa espécie de né, donzela, e tem milhões de dramaturgias sobre isso. Você vai pegar vários filmes de terror, você tem sempre uma mulher sendo visitada por forças alien,
né? O bebê de Rosemary é sempre um demônio, um deus, alguma coisa que penetra numa mulher que não tem domínio, controle e que de repente é mãe de verdade para fazer o espetáculo comigo. E para fazer a figura masculina, esse outro ponto cego, eu chamei um ator pornô. Justamente porque não tinha como chamar o Jack Stripador, que fez uma personagem, o que no real, de alguma maneira, joga com esse lugar da violência e do erotismo, né? Porque o filme de terror também tem isso. É geralmente um campo de sedução e de erótico, né, subentendido. E aí eu tive essa ideia de chamar um ator pornô para fazer o espetáculo. E eles, nos testes, vou mostrar um fragmento para vocês, eles faziam muito esse movimento. O que é a pornografia mainstream? Abrir, né? Mostrar esse momento. De abrir fisicamente, você tem esse momento, essa coisa de revelar, de abrir, de mostrar o que tem dentro, né? Acho que não é à toa. E tem muito a ver, acho que com esse tempo que você precisa de alguma maneira. E ao mesmo tempo procurando ali uma experiência de limite ali do corpo nosso e do espectador, encontrar essas corporeidades em cena. E no Stabat mais ainda, era muito mais a questão do que contar, né, o espetáculo não digo quase nada sobre a minha mãe, no sentido, né, sobre mim mesma, ele não tem uma narratividade nesse sentido, né, ele acessa algumas coisas justamente para fazer com que elas movam coisas no agora, né, a relação com essas pessoas, por encontrar, trazer a minha mãe para o processo, trazer o ator pornô, tudo isso é muito mais importante no Stabat Mater do que contar alguma coisa que aconteceu no passado, né, então é muito mais uma implicação no agora. E de novo com o espectador essa relação que acontece quando minha mãe está ali em cena, né, nesse tipo de materialidade, né, o que é toda a relação com o ator, o que é essa possibilidade de uma atriz convencional indo transitar no ambiente da pornografia, né, o que é isso né, o que é o corpo de uma atriz, o que pode, o que não pode o corpo de uma atriz, eu deixo de ser atriz quando faço uma cena de sexo explícito, passo a ser uma outra coisa que não atriz, né, todas essas questões estavam muito ali em jogo no espetáculo e a maneira como a plateia se relaciona quando essas coisas se apresentam dessa forma. Então, para mim, essa ideia de um real obsceno ficou muito forte nesse lugar. Isso não como eu disse, não exatamente por conta do tema do sexo que está presente, mas por esse limite onde essas coisas se dão, né? Hoje em dia, eu considero realmente a presença da minha mãe em cena muito mais obscena do que a própria relação que se estabeleceu com a pornografia, né? Porque ela ali, com esses temas, né, com os motivos dela de estar ali, tudo isso acho que é muito mais estranho, muito mais desconfortável, muito mais perigoso para o processo e para a própria experiência como espetáculo do que, obviamente, a questão do sexo ainda é muito tabu, a questão do corpo ainda é muito tabu, mas eu acho que ela está muito num limite ali, muito forte, né, e eu fico no limite muito por conta dela. Então essa indiscernibilidade, essa zona mais limite entre teatro experiência, teatro vida, é o que foi me movendo, né? E processos onde as respostas não estavam dadas, onde ele vai ter que acontecer. E eu não sei se sempre, cada passo que ia acontecendo era muito sem saber se minha mãe ia aceitar, se a gente ia encontrar o ator, se eu ia fazer a pergunta, né? Então no momento da pergunta, por exemplo, no teste, era a pergunta.